Esse é o das últimas vezes que nos reunimos nesse auditório. Vamos reformá-lo todo. Passar por ele vai ser uma coisa mais moderna, mais de acordo. Aí até as necessidades que às vezes precisam. Bem, vamos aproveitar que eu já estou vendo o doutor Fábio lá, retaguarda. Na qualidade de presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, eu dou as boas-vindas aos senhores e às senhoras, agradeço a presença de todos, mas eu devo fazer uma referência, que como disse, eu sou aqui o represento a casa. O dono da festa realmente é o doutor Fábio, então eu passo a palavra de imediato ao doutor Fábio, para que ele faça as apresentações e aquilo que era necessário. Obrigado. Senhor, eu não sou dono da festa, na verdade a festa é nossa. E na verdade não é bem uma festa, é um momento que a gente vai fazer alguma coisa como uma catarse coletiva. Estão chegando mais pessoas, hoje você deve ter notado. A nossa catarse coletiva é falar sobre essa grande endemia que nós estamos enfrentando, que é de mortalidade policial. Há muito tempo que a gente quer fazer essa discussão. Nós combinamos com o Coronel Beck e não pensava em nenhum outro lugar para fazer, a não ser na Associação de Policiais da Brigada, porque ela sintetiza e representa esses valores que se tem de polícia correta, de polícia séria, de polícia que é orgulho de todos nós gaúchos. Então, para nós é extremamente importante estar aqui hoje, para que a gente possa discutir esse assunto que é sério. São muitos policiais que nosso país todos os dias perde. Eu quero agradecer a presença de todos, meu presidente, o Mendes, o corregedor, o doutor Amilcar, o coronel Moá, meu colega Tessaine, enfim, todos que estão aqui presentes, meu colega Silvio, que vai nos brindar com o seu conhecimento, o nosso colega Adriano Marreiros, que está ali, que já foi oficial do Exército, pode perceber pela mania verde. Então, senhores, qual será a dinâmica? A dinâmica será a dinâmica que o evento tiver. A ideia é falar muito sobre esse assunto. A gente não vai conseguir esgotar. Eu queria convidar primeiro o Adriano Marreiros, e aí eu passo para ele o Adriano Marreiros, que será o nosso chefe, nosso mestre de cerimônias. E sintam-se à vontade, por favor, para perguntar, para questionar, para brigar, porque o valor que temos todos é em comum. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Então, meu nome é Adriano Alves Marreiros, eu sou promotor de justiça militar. Agora eu faço 20 anos na atividade. Antes disso, eu fui militar do Exército. Saí do Exército como capitão, fiz concurso promotor. E a nossa proposta aqui hoje é fazer a moderação aqui do evento. Na verdade, como disse... Antes de fazer a abertura de mesa, vamos passar o vídeo primeiro para a gente fazer a abertura de mesa para não... Tem um vídeo importante para passar. Ah, sim. Então vamos passar o vídeo. Será passado agora. Eu vou aproveitar. Esse vídeo nós realizamos, a DOC realizou, é um trabalho nosso, feito pela nossa jornalista, Cristina, nossa jornalista Cristina também o jornalista Chile, renomado. Ele é impactante. Ontem ainda à noite nós fomos à RDC TV e o apresentador, o jornalista Cláudio, ele queria cortar, mas não tem como cortar nada desse vídeo. Ele realmente é impactante. É uma realidade que nós temos hoje no Brasil, já que fala-se em morte dos policiais, o suicídio é uma das principais, se não hoje, a principal causa. Nós, na nossa parte, que vamos apresentar esse vídeo, depois do Coronel Mor, que está no comando de policiamento da capital, é o maior centro nervoso do Rio Grande do Sul e tem dado resultados
aí ao Rio Grande, como nós vemos pelas estatísticas satisfatórias, melhorando o problema da segurança, embora o problema de efetivos. O Coronel Mor vai continuar essa parte no que diz a morte propriamente, ao que nós perdemos, as polícias militares perdem o serviço, isso na parte que nos toca. Então, o vídeo vai falar por si, por gentileza, lance o vídeo. Um dia se matou no banheiro com a própria arma. João era extrovertido, pertencia ao batalhão de choque. Separado e com problemas, se suicidou dentro da unidade aos 32 anos. Regina tinha 27 anos, era solteira e morava sozinha. O sonho dela era entrar para a polícia militar. Se matou com um tiro na cabeça dentro da própria casa. Os nomes são fictícios, mas as histórias são reais. Estão contadas na publicação intitulada Por que os policiais se matam? Um dos mais completos diagnósticos sobre o problema do suicídio na Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Resultado de uma investigação feita pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. São registrados 10 suicídios para cada 100 mil habitantes, o dobro da taxa nacional. Dos 20 municípios brasileiros que têm os mais altos índices, 11 são gaúchos. Especializado em psiquiatria e saúde e com vários artigos divulgados em congressos, o psiquiatra gaúcho Luiz Coronel destaca os problemas que podem surgir nas profissões que lidam com a violência. Quem trabalha no dia a dia com ameaças de morte, com violências, seja em que área for, militar, civil, UTI, pronto-socorro, em zonas conflagradas, quem lida com as violências essas que afetam a vida de modo significativo, a existência, pode desenvolver um quadro traumático. A pessoa adoece, entre aspas, desenvolve um quadro de ansiedade, depressão e outros sintomas, né, que estão na origem de muitos suicídios. O irmão da advogada Silvana Gil Krug foi um destes casos. Foi o pior dia da minha vida. O capitão da Brigada Militar, Jederson Gil, de 39 anos, era casado e tinha 3 filhos. Entrou como soldado e chegou a atingir cargos de comando dentro da Brigada Militar. Um certo dia, o capitão, acompanhado de um policial, se deslocou da Escola de Formação e Especialização de Soldados em Montenegro para um município vizinho numa viatura discreta. Ao estacionar o carro, o capitão desembarcou, caminhou 4 metros e disparou contra a própria cabeça no estacionamento de uma empresa. O meu irmão era apaixonado pela família dele, apaixonado pelos 3 filhos. Tinha um filho com 4 anos, 5 anos e uma filha de 9 anos na época, então era o amor da vida deles. E a esposa dele também, o Ju. Então eu acho que faltou um olhar mais humano pelo comando dele, pela própria instituição de estar lá. É preciso mudar isso. É preciso que seja feita alguma avaliação para que isso não ocorra mais. Porque a pessoa entra lá, e aí, qual é a avaliação que tu tem? Quem disse que tu tá apto? Tu fez uma aptidão quando tu entrou na brigada. E aí, depois? Sabe, se tu tá apto, se tu continua com a mesma saúde mental, é muito difícil não ter ele aqui mais. É muito difícil. A morte do capitão Gil surpreendeu a família dele e gerou comoção entre os policiais militares. Era um cara fantástico, um grande amigo que eu tinha, um grande parceiro, né? uma visão privilegiada da instituição. Era um cara que faz falta.
Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados 800 mil suicídios, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Um problema que vem crescendo em ritmo acelerado, principalmente dentro da polícia, e que parece difícil de ser superado. Toda essa pressão social, o medo, as incertezas, a falta de reconhecimento, o problema que o Estado e principalmente o poder executivo do Estado agrava essa situação, são pressões terríveis. Vou pagar, não vou poder pagar, vou atrasar os salários, não vou pagar o 13º, não tenho dinheiro. E o soldado tem compromisso, todo aquele que vive do soldo, ele vive para se alimentar, para sustentar a família. Então, esses problemas todos levam certamente à depressão. Uma pesquisa feita em 2015 pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção de São Paulo revelou números assustadores. O grupo entrevistou 18.007 policiais de diversas instituições de todo o país. Desse total, 3.225 já haviam cogitado se matar e 650 chegaram a tentar suicídio. Daqueles que tentaram se matar, 43,8% não contaram a ninguém. O suicídio mata mais policiais do que os confrontos em serviço. O grande problema é que a maioria dos policiais brasileiros, 80% deles, não se sentem reconhecidos pela sociedade, nem por seus superiores. Então, primeiro tem o tal politicamente correto e direitos humanos, que consagra a bandidagem, idolatria ao crime, a idolatria à bandidagem. E o soldado que está ali oferecendo a vida dele pela sociedade, vê que um bandido tem mais valor do que ele. A valorização do criminoso em detrimento do herói, são essas situações que levam à bebida, à drogadição e, finalmente, ao suicídio. É preciso que haja reconhecimento social para que o soldado saiba que ele é de fato, e ninguém é tão necessário a uma sociedade quanto o policial militar, porque ele é a primeira linha de defesa da sociedade. Ninguém enfrenta o crime, ele é que enfrenta o crime. O cotidiano de rigidez da hierarquia e a intimidação são outros agravantes. Para muitos policiais, uma guerra silenciosa contra inimigos invisíveis e perigosos. O estresse, o medo e a angústia. Estes fatores estão ligados à violência vivida pelos policiais no cotidiano da profissão. E quando ele fica suficientemente adoecido, vamos chamar essa expressão, pela violência do dia a dia, quem sai diariamente para combater a criminalidade, para manter a segurança da sociedade, então isso vai traumatizando a pessoa. Hoje eu escapei, amanhã não, quem sabe amanhã, e aí que vai ser da minha família, aí que vai ser dos meus filhos, sabe, né? Vai se juntando, isso vai traumatizando, isso vai machucando, entre aspas, vai ferindo, a pessoa vai adoecendo. Essa é uma patologia, uma das patologias ligadas às violências. Vou sair vivo, não vou sair vivo, atender quem está morrendo, quem não está, quem foi, enfim, quem lida com a vida e a morte diariamente. O médico destaca que a psiquiatria norte-americana diagnosticou recentemente uma patologia entre as pessoas que trabalham com a vida e a morte, a chamada traumatização vicária. Uma doença nova que sempre existiu nos quartéis, delegacias e hospitais, mas que só agora está sendo levada a sério. E os sinais da doença são visíveis. É a alteração de comportamento significativa, a pessoa deixa de ser quem era, passa a apresentar esses sintomas subjetivos, ansiedade, ideação distorcida, autodestrutiva, ideias de culpa, ideias de suicidas, né? Perturba o sono, a alimentação, interfere na vida diária da pessoa, afinal dá proveito até de uma solução definitiva com o suicídio. Tabu nas forças de segurança, a depressão dos quartéis nas delegacias é mais associada à fragilidade do que tratada como doença. Por isso, dentro das corporações,
é difícil verbalizar este sentimento. Eu acredito que isso é um mal humano da atualidade, sabe? A gente não presta atenção nas pessoas que estão ao nosso lado, a gente não se importa. E se a gente vê, a gente finge que não vê. O servidor dá sinal, né? A gente precisa só estar atento aos sinais. Ele sempre vai, de uma forma ou de outra, se comunicar pedindo ajuda, né? Às vezes até insistindo em transgredir, né? Em muitas transgressões ele está ali pedindo ajuda, ele está dizendo que ele não está bem, que ele precisa de ajuda. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De não tratar ele como simplesmente a margem, né, da nossa tropa. Não, ele está querendo se comunicar. Conversa com ele para saber o que está acontecendo, né? Para que a gente possa retomar a condição dele e fazer ele, e muitas vezes também encaminhá-lo ao setor adequado, né, que é a nossa biopsicossocial. E foi justamente o estresse que serviu de tema do trabalho de conclusão do Capitão Gil na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Soldados. Ali nesse trabalho dele, ele fala bem de como trabalhar esses traumas, do estresse, o que fazer. O trabalho de conclusão dele. Da academia dele ali. Ele aponta, na verdade, soluções. Para combater o estresse dentro da corporação. Exatamente. E ele fez um trabalho, está lá engavetado, resultou na morte dele. No ano passado, o Hospital da Brigada Militar ampliou as ações de prevenção e de atenção à saúde mental. Agora, a cada 2 anos, todo militar é submetido a uma bateria de exames para tentar diagnosticar qualquer alteração no seu quadro de saúde. Se a gente identifica que existe algum tipo de risco, como por exemplo o risco de suicídio, né, a gente indica a hospitalização. E o objetivo da hospitalização seria um cuidado contínuo, né? Tirar essa responsabilidade da família, né, de vigiar o risco. E aí nós vamos então cuidar do paciente até que esse risco seja esbatido. Aí o paciente recebe alta. Para os casos menos graves, mas que requerem acompanhamento, o HBM dispõe de um serviço de atendimento psicológico, visando o estabelecimento daquela condição aguda e preparando para retorno ao serviço, como afastamento ou outras questões. O Major Tiago, do Corpo de Bombeiros, foi um dos que se beneficiou com esse tipo de atendimento. A irmã se suicidou e ele mesmo decidiu fazer a ocorrência por se tratar de alguém da sua família. Sensibilizado com a situação, o comandante do Major o encaminhou ao HBM para fazer um acompanhamento psicológico. Que acabou me auxiliando muito no relacionamento com o fato. E o resultado disso qual foi, Major? Foi muito salutar, em questão de, primeiro, para manter um equilíbrio, digamos assim, profissional e pessoal, né? E para também diminuir eventual prejuízos pessoais e profissionais decorrentes do fato. As instituições e as corporações, elas têm alguma estrutura já. O que falta talvez seja as pessoas se darem conta de que isso é importante. As pessoas que gerenciam, as pessoas que fazem parte, as pessoas que estão lá estarem mais atentas. Acho que falta um prestar atenção no outro. Está muito efêmero, é muita rede social, é muita comunicação ágil, sabe? É muito rótulo, é muita imagem, pouco conteúdo, pouca densidade. Acho que está faltando densidade nas relações, ou seja, eu vou começar a me importar com o outro e prestar atenção. De olho na prevenção, a deputada gaúcha Franciane Bayer, que preside a Comissão Parlamentar de Combate ao Suicídio, protocolou um projeto de lei complementar que altera o programa de incentivo no aparelhamento da segurança pública. O objetivo é o de destinar recursos para a prevenção e tratamento das doenças mentais dos servidores da segurança pública. Não adianta eu ter o melhor equipamento, melhor tecnologia, se a pessoa ali, o agente, ele não está 100% na sua saúde mental, e hoje a gente não vê programas efetivos que tratem da saúde mental. Por isso é de extrema importância esse recurso, onde a gente pode poder criar programas de prevenção com recurso tratando, do psicológico, da saúde mental do servidor da segurança. Preocupada com os altos índices de suicídios entre militares, a direção da Associação dos Oficiais da Brigada Militar
decidiu lançar uma cartilha de prevenção ao suicídio que será distribuída a todos os integrantes da corporação. Para que todos, em todos os níveis, possam ler essa cartilha, compreender a mensagem dela e, mais do que compreender, muitas vezes o companheiro, quando ler essa cartilha, ele vai se identificar com alguns sintomas que ali são apontados e vai ver exatamente, vendo esses sintomas, que ele tem que tomar medidas para não ser uma vítima, um alvo triste dessa estatística do suicídio. E para quem perdeu um filho de 18 anos num acidente de trânsito e transformou a própria dor em esperança para milhares de pessoas, um pedido de socorro pode vir por meio de um gesto, um olhar, uma súplica. É estender a mão, às vezes uma conversa pode ajudar a evitar um ato desse, né? Eu não diria que sempre é assim, mas às vezes uma conversa, ouvir essas pessoas, né? E às vezes é uma pessoa que tu não imagina que possa ter, é uma pessoa alegre, divertida, e daqui a pouco ela te lança um pedido de socorro, às vezes por uma frase, né? A gente prestar mais atenção no outro é difícil, né? Cada um hoje está muito focado em si, as redes sociais não tão sociais assim, porque às vezes nas redes sociais a gente até vê pedidos assim, né? Então, eu acho que é prestar atenção no outro, é empatia, né? Se colocar no lugar do outro e não julgar muitas vezes, né? Ah, mas tu tem tudo, a tua vida é boa, tua família, teus pais, tua esposa. E não é por aí, né? Não é julgar, é ter empatia, se colocar no lugar do outro. Conseguimos, pelo menos a promessa do deputado Lara, presidente da Assembleia, de mandar, no primeiro momento, fazer 40 mil cartilhas. Devolvo a palavra para o nosso coordenador, depois o coordenador seguirá no nosso tema, o Coronel Mora. O Coronel Mora, eu estava dizendo, brincando antes, né, que a gente quando vê filme inglês, Sargento Mora é o sargento mais poderoso. O Coronel Mora também é o coronel mais poderoso, o Coronel Mora dos coronéis. Então, se a gente não abrir aqui, eu tenho que fazer umas saudações especiais que eu tinha Agora nós começaremos oficialmente o nosso Café com Inteligência. Rapidamente, eu não poderia deixar de citar algumas autoridades presentes. Eu o secretário de Segurança de Novo Hamburgo está presente, o general Roberto Jungton. Eu precisaria que o senhor me ajudasse, porque... Já acertou. Obrigado. Muito obrigado. Marco Cristo me ajudou, eu colei. Eu queria também saudar a presença do nosso presidente, como eu já disse, do nosso presidente do Tribunal de Justiça Militar, o Coronel Mendes. E estamos novamente enfrentando uma situação difícil. Parece que carnaval todo ano tem uma PEC querendo nos extinguir, mas resistiremos bravamente novamente. Nosso desembargador, corretor, doutora Milka, coronéis presentes, membros do Ministério Público presentes, advogados presentes, Coronel Vanim, meu grande amigo. Nós não sei nem como agradecer. O Coronel Vanim tirou seu pijama e veio aqui hoje. Não está de pijama, está de castigo todos os dias de dia. Sou presidente do Segredo aqui. Então, eu não sei nem como agradecer a presença de todos os amigos para tratar desse assunto. Então, imediatamente eu passo a palavra ao nosso mediador para que tome as rédeas. Então, boa tarde a todos. Em primeiro
gostaria, ainda mais diante do vídeo que nós acabamos de ver, mas também pensando naqueles que morreram em outras decorrências também do serviço e nas vítimas inocentes do Brasil, pedir 1 minuto de silêncio antes de começar. Vamos todos de pé, por favor. Então, primeiramente eu gostaria de passar a palavra ao nosso anfitrião, Coronel Beck, né, que vai fazer essa nossa saudação inicial e dizer algumas palavras relevantes aqui para nós. Muito obrigado, Gisele. Agradeço já de imediato, dando sequência a essa nossa apresentação, um vídeo do suicídio fala por si, realmente. Pretendemos sensibilizar a comunidade toda. Eu ontem ainda citei que estive num programa e vi antes do programa a secretária da Saúde do Estado fazer uma abertura, até com dados errados, e não citar nada com respeito aos militares estaduais, que são aqueles que diuturnamente oferecem a vida como anjo do sacrifício em defesa da sociedade. Mas a situação é muito mais grave, é muito maior, e eu gostaria que agora assumisse a mesa aqui no nosso lugar, o Coronel Mori, por gentileza, que aceitou o nosso convite. O Coronel Mori é o comandante do CPC, uma maior guarnição, a maior unidade da brigada. Então passo ao Coronel Mori, até pediu um currículo, mas nem por ele, o Coronel tem um longo extenso currículo a serviço do Estado. Mas a presença dele, para que todos que não têm oportunidade conhecê-lo também. Coronel Mori, por favor. Muito obrigado, então. Tá certo, então, eu gostaria de chamar à mesa, então, o Dr. Silvio, do nosso, colega do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Gostaria de falar rapidamente dos dois palestrantes. Quase que eu falo o Coronel Silvio, mas o Dr. Silvio, ele é formado em Direito em 84 pela FAD-FUMBA, Fundação Atlanta Porta, Faculdades Unidas de Bagé. Ingressou no Ministério Público em 86, tendo titulado as promotorias de Piratini, primeira de Rosário do Sul, primeira promotoria de Bagé, do júri, que é bom frisar a atuação dele do júri, que foi uma das lendas do júri aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, e as 4ª e 8ª promotorias do júri de Porto Alegre. Atualmente, procurador de Justiça substituto, promotor de Justiça de segunda entrância, designado para atuar perante os grupos criminais do Rio Grande do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por longos anos, ministrou aulas na Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, no Centro de Estudos Jurídicos e na URCAMP, Universidade da Região da Campanha. Coronel Rodrigo Mor Picon, que nas principais funções, ou melhor, vamos direto aqui. Ingressou na Brigada Militar em 19 de fevereiro de 87, a unidade atual é o CPC, serviu no 1º BPM, 9º BPM, 11º, 15º, 17º, 19º, 21º BPMs, Departamento de Ensino, Colégio Tiradentes, SSP e CPC. Como principais funções exercidas, ele foi diretor adjunto do Departamento de Ensino e Treinamento da Secretaria de Segurança Pública, subcomandante do 1º BPM, comandante do 19º BPM, diretor adjunto do Departamento de Ensino da Brigada Militar, chefe do Estado-Maior do CPC, comandante do 9º BPM e atualmente comandante do Comando de Policiamento da capital. Tem os cursos do CFA 1990, CAAPM, deve ser de aperfeiçoamento, né? Isso. Da PM de 2002, CEPGSP 2016, CPEG A10 de 2010, curso de Técnica de Ensino na Marinha do Brasil em 2006, licenciatura em Letras na URGS 2001,
pós-graduação em Gestão da Segurança na Sociedade Democrática, na UBRA, em 2007. Possui diversas medalhas e, basicamente, tivemos uma ideia bem breve da sua carreira que é muito elogiada. Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao meu colega Fábio Costa pelo convite para ser um moderador. Como ele disse quando me convidou, o imoderado moderador. Ele sabe que eu gosto de colocar um pouquinho de fogo na coisa, né? Um pouquinho de lenha na fogueira. E tem um fato curioso, se me permitirem contar essa história antes de começar o debate, é que eu fui chefe de gabinete do Ministério Público Militar e aí acabei recebendo a indicação para a medalha do pacificador, que é a medalha tradicional do Exército. Né? E aí eu cheguei em casa e falei para a Fernanda, minha mulher: Fernanda, eu vou receber a medalha do pacificador, eu vou receber uma medalha. Disse, que legal, parabéns. E qual é a medalha que você vai receber? A medalha do pacificador. A Fernanda olhou para mim e começou a rir. Você é pacificador? Até eu explicar que o pacificador era o Caxias e não eu, né? Era só o nome da medalha, não era pela pacificação que eu estava recebendo, muito pelo contrário disso. Ela ainda continuava rindo, e todas as vezes que ela lembra da medalha do pacificador, ela ri, até hoje, por causa disso. Realmente, eu nunca tive essa vocação pacificadora, desde criança. Mais daquele tipo, né? Tanto que o meu trecho preferido da Bíblia é aquele: eu não vim para vos trazer a paz, mas sim a espada. Mas, enfim, vamos começar aqui o debate. Nós vamos seguir o seguinte: nós vamos lançar algumas ideias e pedir para os palestrantes começarem a dialogar sobre aquilo ali. De vez em quando faremos algumas inserções ou não, algumas provocações ou não, né, de forma a manter o debate sempre aceso. Lembrando que ele está armado. Então seja moderado. Muita testemunha. Pois é. Então eu vou lançar a primeira pergunta. Como eu falei com os senhores, eu não sou propriamente uma flor de candura e nem um politicamente correto. Então eu vou fazer uma pergunta baseada no nome, né, Mutatis Mutandis, baseada no nome de uma ONG, ou de um movimento americano, né, mas só que adaptado aqui à situação atual. Eu pergunto aos senhores: as vidas de policiais importam? Boa tarde a todos. Por muito tempo pareceu que não. Por um bom tempo a gente, no nosso serviço diário, na rua, por muito tempo parece que não importou. Né? Se nós verificarmos a maioria dos especialistas em segurança pública que publicam obras no Brasil, né? Geralmente a gente vai encontrar mais críticas à polícia do que propriamente ao criminoso. Né? Isso já se vão mais ou menos 30 anos e tudo inicia com muita força lá no início dos anos 2000, com uma cartilha, com um trabalho que eu sou muito crítico, que foi a polícia comunitária. Não a polícia comunitária a que nós fazemos no dia a dia, que nós conversamos com as pessoas, mas o que se chama de filosofia da polícia comunitária. Então, a partir dali surgiram centenas e centenas de cursos promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública a partir de 2001, 2002, onde se trabalhava ali, se ensinava ao policial como trabalhar na sociedade democrática. E se criava ali um duplo modalidade, uma dupla ideia de polícia, né? A polícia comunitária, que é essa polícia nova que estava sendo criada, né? Que era, em que o policial deveria ouvir a comunidade deveria decidir, né? Não importava mais o atendimento 190, sim a prevenção. E uma polícia que eles chamavam de tradicional, que era a polícia que nós sempre trabalhamos, né? Que tem, obviamente, o envolvimento comunitário, isso vem sem isso não há policiamento. E
E essa quebra, né, então, mais ou menos, ela já fechava assim, aqui nós temos uma polícia que é a polícia da ditadura, e aqui é a polícia moderna, a polícia... Isso está no manual, se olharmos lá o manual da polícia comunitária, tem essa divisão. E isso, durante muitos anos, foram centenas e centenas de cursos de multiplicador, e depois de quem aplicava lá a polícia comunitária nas ruas. O resultado disso é o seguinte, já estamos procurando melhorar, mas nós já chegamos ao ponto de levar 1 hora para atender uma ocorrência no 190. O 190 e o atendimento, o despacho de patrulha, hoje é feito pela Secretaria de Segurança Pública, e não mais pela Brigada Militar. Então, nós, de alguma forma, está terceirizado o atendimento principal do cidadão. É uma coisa que nós estamos tentando recuperar, já estamos recuperando, né? Devemos em breve estar assumindo, por incrível que pareça, o despacho de ocorrência, que não era nosso, e em breve também no 190. Né? Inclusive já tem uma crise lá dentro, que os PMs temporários que trabalham no 190 vão ter que se fardar e eles estão entrando em crise. Bom, essa divisão, ela demonstra bem uma ideia de que a polícia era uma polícia que não servia, né? Uma polícia que estava fora do contexto, né? E o contexto seria essa nova polícia. Isso aí foi espalhado, né, por toda a brigada, e os resultados, ao meu entender, foram muito mais danosos do que positivos. Então, por muito tempo, o policial passou a ser visto como o mal da história, né? Quer dizer, aquele que vai causar o mal. Né? Se nós olharmos muitas vezes o trabalho desses especialistas, né, a violência é causada pelo policial, né, e não pelo criminoso. E isso, dentro da polícia comunitária, é datado. Então, quer dizer, o policial ele não está ali para reprimir, ele está ali para mediar. Né? O que acontece, né, por exemplo, nós tivemos aqui um trabalho em Porto Alegre chamado Território de Paz. Né? O Território de Paz ele tentava imitar lá as UPPs do Rio, e a UPP do Rio nada mais é que o Exército fazer tomar um ponto, né? Para a partir dali tomar o resto do local conflagrado. No Rio necessitava isso, em Porto Alegre não necessitava isso. Por quê? Porque os locais onde foi instalado o Território de Paz, a brigada sempre entrou e nunca deixou de entrar. Tá? E o resultado desse trabalho, foi um trabalho de 3 ou 4 anos, até não trouxe dado aqui, foi, por incrível que pareça, apesar de o trabalho visar a diminuição de mortes, ao final do trabalho, os territórios de paz tiveram um aumento de mortes. Por quê? Porque justamente nós paramos de reprimir. E o policial, que era um pouquinho mais repressor no sentido de abordagem, ele era retirado do território de paz. O resultado disso foi que, um mês após, o senhor começar a falar que eu não parar, o senhor me importe aqui. O resultado disso foi que em março, depois de encerrar o território de Páscoa, em dezembro, em março nós tivemos um tiroteio aqui na Vila Cruzeiro de mais de meia hora. Eu era o subcomandante do primeiro na época, e a sargento me ligou às 6 da manhã, me dizendo: Major, estou lhe ligando porque o sargento lá vai morrer. O sargento ele vai morrer. Na meia hora acabou a munição, ele tá atrás da viatura, e eu prontamente me levantei, peguei meu carro, corri para o quartel, botei o cinto, colete, a civil mesmo, peguei a primeira viatura que lá, quando eu cheguei lá, recém tinha acabado o tiroteio. Tinha guarnições de toda Porto Alegre. Por quê? Porque naquele momento nós não tínhamos em um batalhão condições de uma intervenção forte. Nós tinha ali braceletes de todas as unidades e as volantes da Polícia Civil. Então, aquele foi e a ocorrência iniciou por um acidente de trânsito.
né? E quando a guarnição chegou lá, ela foi recebida nova. Então aquilo ali demonstrou exatamente o que o criminoso que está lá, o traficante, ele já não estava mais acostumado a ver aquela polícia naquele local, naquele horário. E até hoje, né, nós vivemos ainda, estamos trabalhando isso muito forte no CPC. Só esse ano, no Rio Grande do Sul, foram mais de 1000 confrontos. Desses 1000, mais de um terço foi em Porto Alegre. Nós perdemos, neste ano aqui, foi em menos de um mês, 3 policiais militares, 2 policiais na Vila Maria da Conceição, que foram praticamente executados ao tentar entrar num barraco, e um morreu na Vila Cruzeiro, quando acompanhava um veículo roubado. Aproveitar então, já que o senhor falou nisso daí, que é uma coisa muito importante. Se fala muito que a polícia no Brasil é a polícia que mais mata no mundo. Mas, como o senhor estava lembrando, policiais morrem há muitos confrontos. 1000 confrontos foram citados aqui. Né? Então agora eu passo até a palavra ao doutor Silvio, indagando assim. Pode ser até que o Brasil tenha a polícia que mais mata. Mas será que o Brasil também não tem a polícia que mais morre? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente meus companheiros de mesa, o Coronel Mori, o nosso promotor, o Adriano Marreiros. Tive um prazer imenso de conhecer esse ano e passar a conviver. Conhecia só de um grupo de WhatsApp, participamos até hoje juntos, né? O doutor Adriano, promotor de justiça militar, estava na Bahia, resolveu vir morar no Rio Grande do Sul. Conheceu, e conheci essa pessoa fantástica aqui. E queria comentar a todos os presentes, cumprimentando vocês em nome de quem deveria estar aqui no meu lugar, né? E só não está por modéstia e por amizade comigo, que é o Dr. Fábio Costa Pereira. Né? Por que eu digo isso? Porque o tema que o Dr. Fábio escolheu e me chamou para debater é o tema que ele trabalha. Né? Esse aqui é um artigo do Dr. Fábio falando exatamente sobre essa temática que nós vamos discutir hoje. Esse artigo aqui é fantástico, eu aconselho vocês que procurem e leiam, né? Mas o Dr. Fábio, além de modesto, ele é muito meu amigo, né? E permita uma reminiscência, para vocês verem assim, de como essa nossa amizade é antiga, né? Em 89 eu fui para a vara do júri de Bagé, assumi em 90, né? E o Dr. Fábio estava subindo em Pinheiro Machado. E eu assumi na vara do júri, lá no regime de sessão, tinha 5 júris por semana. E aí eu pedi, e me cederam 2 auxiliares naquela época, o Dr. Fábio de Pedro Machado e o Dr. Alceu Cheiro de Moraes, que era de Pedro Osório, para me ajudar a fazer júri. Ficamos tempão lá fazendo júri. E em 91 nós tivemos um fato aqui no Rio Grande do Sul que foi um fato marcante. Né? Um fato marcante, nós tivemos a primeira invasão feita pelo CPE no Rio Grande do Sul, na fazenda São Pedro, em Bagé. Né? E que marcou o Rio Grande naquela época. E que teve mortes. E que, por ter mortes, vinha para mim o inquérito, e que eu fui mantendo contato com o delegado. Quando ele estava por me mandar o inquérito já tinha quase 1.500 páginas. E eu, 5 juros por semana, eu liguei para a corredoria: olha, eu preciso de um auxiliar. Já tem alguém para indicar? Tipo, o Dr. Fábio. E o Dr. Fábio foi, praticamente se mudou por 15 dias para Bagé para me ajudar a fazer aquele inquérito da invasão dos sem terra na estância São Pedro. E esses dias, mexendo nos alfarrábios dele, ele achou uma cópia, ele levou uma cópia do pedido de arquivamento. Nós dizemos que nós denunciamos os sem terras, fizemos o pedido de arquivamento do proprietário da casa, que a polícia, né, a inteligência, gente de dentro do Ministério Público, que eu não vou dizer o nome, porque eu não gosto de dizer o nome, que todo mundo conhece, que um tio da Catianga queria que denunciasse, foi peitar o Fábio, depois a mim, ele nunca veio peitar, mas o Fábio era promotor em estágio probatório, foi peitado pelo tio da Catianga. Né? E eu disse para o Fábio me contou, deixa ele vir falar comigo. Nunca veio falar. Porque eu não sei mais. Meu colega de turma comigo, o buraco ia ser mais embaixo, porque eu ia brigar com ele, porque eu já não estava mais em estágio probatório. Mas aquilo ali são coisas assim, ó, isso é 91. Né? 91, o Fábio está aí, a gente está nessa luta contra aquilo que hoje a gente denomina, né, Fábio, fofismo penal, desde lá da década de 90. Mas e falando nisso, né, e aí entrando no tema, saltando a Lucia de saudade, meu grande amigo Fábio Costa Pereira, mas falando no tema, a essa época remonta esses problemas também.
aqui no Rio Grande do Sul. Esse período que depois, no Brasil, ali em 2003, com a entrada do PT, se instalou também esse mesmo tipo de política que, na realidade, eu diria, coronel, veja, que há um desvirtuamento causado pela esquerda brasileira no que se chama polícia comunitária, porque a polícia comunitária é fundamental, foi uma das coisas fundamentais para a política da tolerância zero, com a implementação das janelas quebradas nos Estados Unidos. Mas houve aqui um desvirtuamento do que se chama polícia comunitária. E que isso foi causado, eu vou dar o nome, isso foi causado no Rio Grande do Sul no governo dessa época, 92 a 2002, que antes de entrar o PT no Brasil, com Lula em 2003, nós tivemos aqui o seu Olívio Dutra, e que botou de secretário de Segurança o José Paulo Bisol, e que foi quem começou com esse desvirtuamento da política. Ainda hoje, procurando ele, vou procurar ver o que fez desse jeito, achei a coisa mais recente que eu achei dele, uma entrevista que ele deu para um site Sul 21, em 24 de junho de 2013, com 85 anos. E ali ele diz assim, veja, o que ele pegou, né? O jornalista pergunta para ele assim, o senhor estudou as cartilhas da ONU para tentar mudar a polícia, para que a arma fosse utilizada só em última instância? Aí ele diz assim, sim, inclusive fiz 2 ou 3 editais para transformar o comportamento tirando princípios da ONU. Quase me mataram, a mídia quase me matou, me ridicularizaram até na Veja. Eu dizia que a polícia não pode atirar sem dominar a situação. Se pode acertar em outro, não atire. Se está em movimentação, não atire. Tem tanta gente morrendo não de tiro perdido, mas de tiro mal dado. Seja quem for o bandido, se houver risco de acertar outros, que não atire. Essa era a pregação que foi feita. E a par disso, vejam, e aqui o coronel, o presidente da nossa associação, falava hoje aqui daquilo que a gente hoje modernamente chama de bandidolatria, né? Mas a par da bandidolatria que se faz, a inteligência, a mídia e até esses 20 anos que nós tivemos de governo esquerdista, incentivo oficial, e eu vou mostrar para vocês que ainda existe, hoje ainda existe um incentivo oficial, porque nós temos ainda, vai ser difícil, vai ser demorado para que se consiga tirar de todos os nichos que tem gente colocada lá que tem esse pensamento ainda. Mas eu dizia para vocês, a par disso, nesses 20 anos, a par da bandidolatria, se criou no Brasil a demonização. A demonização. O bandido é o ídolo. E isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu costumo brincar, às vezes, quando eu falo nas palestras, coronel, talvez alguém de vocês saiba aqui, alguém que é policial saiba, mas eu brinco, às vezes, na palestra, quando eu falo nessa questão da demonização da polícia. Quem é que sabe me dizer quem é o tenente José Rufino? O pessoal da polícia não sabe? Tenente José Rufino era o tenente da polícia de Pernambuco que matou o cangaceiro Lampião. Lampião entrou para a história, ninguém sabe quem é o tenente José Rufino. Essa é a mentalidade que nós vemos no Brasil há tantos e tantos anos. Que o policial é bandido. O policial é satanizado. O policial é demonizado. E para isto se desvirtuam estatísticas, se mente usando estatísticas. Escrevi, depois de ler o artigo do Fábio e vendo um fórum de segurança pública, lendo um fórum de segurança pública, não me lembro se era de 2017, Fábio, escrevi um artigo falando disso. A ideologização da estatística no Brasil, que se desvirtua e que se continua desvirtuando. Veja, isso aqui saiu onde? Fórum de Segurança Pública, desse ano. E veja o que eles fazem aqui, dentro desta linha que eu estou falando para vocês, vejam o que eles fazem, que é aquilo que eu denunciei no de 2017, que eles torcem os números. Aliás, hoje estava vendo um vídeo do Flávio Gordon, e ele chamando, dando o nome a isso, dizendo assim, que são técnicas que se usam no jornalismo, e essa é a técnica da inversão. A inversão, então, olha o que diz o Fórum de Segurança Pública aqui, sobre a questão dos policiais, dentro da pergunta que tu fez, da polícia que mais mata, e que eu desmentia isso, esse artigo desminto nesse artigo, que a nossa polícia seja a que mais mata. Um, é mentira, não é verdade. 2, eles diziam no Fórum de Segurança Pública, na análise, porque vejam, os dados são os dados do SIM, do sistema do Ministério da Saúde. Eles pegam os dados da morte violenta do Ministério da Saúde. O problema não é os dados,
seria muito melhor se fosse coletado por eles, com certeza, mas é a análise que eles fazem do dado que é enviesada. Aí o que eles fazem? Naquele ano eles pegavam um número de mortes causadas por policiais, tiravam do contexto e comparavam com o latrocínio. Agora esse ano eles fazem assim, aumentou, assim, houve esse ano 6.220 mortes por intervenção da polícia. E 2019, dados então de 2018. Aí eles dizem assim, 11 a cada 100 mortes violentas intencionais foram provocadas pelas polícias. Isso é uma inversão. Que se tu não para pensar, tu acredita nessa bobageira aqui e sai dizendo que a polícia é violenta. Porque o que ele tem que dizer é o seguinte: de cada 100 mortes, 89 são causadas pela bandidagem. 89 são causadas pela bandidagem. Mas eles destacam as 11, que é da polícia, e que eles nem examinaram o seguinte, meus senhores: se estavam em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal, porque a morte causada pelo policial se presume por lei que ela é legal. Nós sabemos muito disso, meu caro Amilcar. Trabalhamos lá na Justiça Militar, Coronel Mendes, nós brigamos por isso lá, né? Brigamos por isso lá, que a gente agiu dentro da lei, agiu dentro da cartilha, não tem que ser condenado. A gente condena os excessos e condena os outros crimes, que não os crimes de intervenção e violência. E, Coronel, eu falei isso porque eu trabalho seguindo lá substituindo o Fábio, trabalhei na Auditoria Militar do Alto Porto Alegre, aliás, esqueci do currículo, trabalhei 10 meses na Auditoria Militar, conheço bem aquela casa. Né? E mais, e vejam, e é uma guerra totalmente assimétrica. Totalmente assimétrica. O Estado não dá condições, coletes vencidos às vezes, munição podre, armamento muito inferior aos bandidos, a polícia vigiada pela sua corregedoria, pelo Ministério Público que faz o controle externo, pelas ONGs, pela mídia, pelo Tribunal Militar, pela Justiça Militar. E quem é que vigia, quem é que controla a ação dos bandidos? Por falar nesse controle... Não, vamos voltar aí. Por falar nesse controle, eu queria até falar de um tema. Eu soube aqui, recentemente, que a Defensoria Pública de São Paulo, e eu tenho a impressão que não é só a de São Paulo, anda atuando como assistente em júris, desde que os júris sejam contra policiais militares. Eles dizem o seguinte, que não se deve, a Defensoria não deve atuar em qualquer caso. Ela não deve, não. Só naqueles casos em que isso é muito necessário. Quando o policial é o réu, sim. Quando ele matou bandido, sim. Ou pelo menos se supõe que seja bandido, mas sim. A minha pergunta, dentro dessa ideia de não ficar com firulas nem mimimi, eu li essa semana que mimimi seria a dor que a gente não sente. Não, mimimi é mimimi, não vamos problematizar o mimimi. Todo mundo sabe o que é mimimi, né? Então a minha pergunta sem mimimi é a seguinte: essa atitude da Defensoria de São Paulo de fazer esses júris, a gente poderia caracterizar isso como policiofobia, ou como vontade de holofote, ou realmente seria uma vontade genuína de justiça? Está aberto aqui aos meus dois debatedores. O fato é que eu recentemente, em 2016, eu fiz um curso para coronel, né, com o CEPGEST, nós chamamos, e eu tive a oportunidade de parar durante 2 meses e estudar a fundo essa questão, as questões de polícia, né? E hoje, com o Google, a gente tem condições de saber o que está acontecendo no Brasil, no mundo, sobre questões de o que está sendo estudado. E quando a gente joga a segurança pública no Google e vai procurar os trabalhos são todos iguais. Citam até hoje o Bison, né? Isso. Os trabalhos são todos iguais. A bibliografia de segurança pública é todas a mesma coisa. Todos vêm do mesma origem. Então todos repetem, tem cursos de pós-graduação, repetem lá o que alguns especialistas que nós já conhecemos aqui. Especialistas. E não havia até pouco tempo qualquer bibliografia de autores conservadores, né, de autores que trouxessem outras ideias. Por exemplo,
Tem um economista americano chamado Gary Becker, que não há nada em português dele. Né? E como ele é economista, até para quem lê um pouco inglês, é difícil de entender às vezes ali, porque são fórmulas, né? Mas em resumo, o que o Gary Becker fala, e nós estamos de alguma forma comprovando isso no CPC, né? É que o criminoso ele comete o crime, mas ele é sempre de alguma forma racional. Ele nunca faz aquilo porque ele se sente um coitado, um pobre coitado, ele quer. Não, ele faz porque, olha, se eu roubar aqui, o que acontece comigo? Nada. Ó, vou preso, mas eu saio ligeirinho, pá. Então, vou roubar. Se ele roubar, ele diz assim, pá, eu vou ficar preso 5 anos. Vou perder 5 anos da minha vida. Não vou. Vou ser preso. Não vou. Não vou cometer então. Então, o Gary Becker faz toda uma fórmula matemática, economista, né, para comprovar isso. É um autor que nem na academia não há estudo sobre isso. E a nossa experiência no CPC é justamente essa. Quanto mais a gente prende, mais diminui o crime. O que esses especialistas e essa ideia progressista, por muito tempo, ela ignora o óbvio. Né? Me perdoa, só de fazer uma parte, porque assim, ó, é uma questão, é uma questão, quem fala muito disso é o Adriano, tá? Vou dar o título que merece. Ele usou uma expressão agora, progressista, que é uma expressão que foi tomada pela esquerda para ela. É a narrativa deles, porque não tem nada, isso não tem nada de progressista. Mas os caras, não, progressista. E aí, cara, progressista, que legal. Isso não tem nada de progressista. É a narrativa da esquerda que nós temos que quebrar. A gente tem que quebrar essa narrativa. Eles não são progressistas, porque eles são ditatoriais. Não aceita debate, não quer nada. Mas eles pegam esses rótulos, põem neles mesmos e saem a se atribuir esse rótulo. Entre os amigos, é um clubinho de aplauso mútuo. Não, aqui a reunião dos progressistas. A sociedade do aplauso mútuo. Sociedade do aplauso mútuo. Mas assim, nós temos uma parcela de culpa na Brigada Militar, e eu digo muito isso para os nossos sociais, né? Nós estudamos pouco a profissão, nós estudamos pouco, e esse foi um exercício que eu fiz nesse curso. Tudo aquilo que eu lia daqueles especialistas, eu ia na fonte, eu ia, vem cá, então agora, por exemplo, que está na moda agora, o pequeno traficante é um pobre coitado. O pequeno traficante, ele é um cara que está ali para fazer um dinheirinho, porque é um cara... eu comandei aqui um nono batalhão, e toda vez que eu tenho isso aí, eu fico muito irritado e eu começo a pesquisar. E como na Brigada nós temos condições de, através de consultas integradas, condições de fazer bons estudos, que a gente não faz. Né? Eu vejo muitos oficiais às vezes até repetindo a base empírica toda, né? Isso, é só colocar. Então eu fiz um seguinte trabalho ali, brincado. Peguei 3 meses do ano, e todos os presos por tráfico, pequenos tráficos na área central e bairros, 92% desses presos tinham outros crimes além do pequeno tráfico, que ia do homicídio a roubo de veículo, ameaça. Então, quer dizer, esse pequeno traficante, ele não é só um pequeno traficante, ele é um criminoso que atua em várias áreas, e onde ele puder atuar, ele vai atuar. Né? Eu li durante esse trabalho que efetivo policial não diminui índice. Não adianta botar mais policiais, não vai diminuir os índices. Né? Nós estamos comprovando agora, por exemplo, o nosso roubo a pedestre, depois de o CPC receber mais de 700 homens, vai baixar no mínimo 1/3. No mínimo 1/3 o roubo de pedestres em Porto Alegre. Então, o próprio trabalho que foi feito lá em Nova York, né? Os americanos, eles são bons em vender, né? Eles são bons em vender a estratégia. E tem um trabalho dos economistas, são muito bons em segurança pública. Os melhores são os economistas. Sociólogos, geralmente, a gente tem que dar uma desconfiada. Mas os economistas são bons. Stephen Hayward, que é um economista americano, ele fez um estudo sobre Nova York. E ele apontou lá 4 fatos que diminuíram os índices de crimes em Nova York
e 6 que não. E dentro dos 4, né, o que salta aos olhos é justamente o aumento do efetivo. Porque o Rodolfo Giuliani aumentou em 45% o efetivo de Nova York. Então, claro, aí baixa tudo, porque tem policial em cada esquina, tem policial. Então, ninguém vai roubar na frente do policial, ninguém vai cometer um crime, ó, eu vou cometer um crime, vou ser preso. Aí veio o Walter Gary Becker, então eu não vou fazer. Mas, no entanto, o americano vendeu, claro, estratégias, mas que na realidade não foram tão eficientes quanto o aumento de efetivo. Então, por exemplo, a própria polícia comunitária. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos polícia comunitária através das redes de... Aqui, a área do Nono, eu tinha mais de 40 redes de WhatsApp com a comunidade. Eu conversava às 10 da noite, eu estava conversando com uma moradora lá da Cidade Baixa. Né? Então, tudo dentro daqueles grupos. Então, hoje funciona. Nós temos que ter um contato e saber o que a sociedade precisa. Mas aquele tipo de polícia comunitária que vem como filosofia de polícia comunitária era uma das propostas lá de Nova York, né? Assim como a tolerância zero e outras. No entanto, tudo que tentou ser aplicado nesse tempo era só aquilo que a polícia podia fazer. O que os demais poderiam fazer para aquilo dar certo não aconteceu. Então você tem a edição aplicou o quê? Polícia comunitária, tolerância zero. O brasileiro não é assim, né? O brasileiro gosta de fazer xixi na rua, lá estão prendendo o cara que faz xixi na rua, mas não tem cadeia para botar o cara aqui, blá, blá, blá. Então não, tolerância zero não dá certo, né? Aumentar o efetivo da polícia, dar mais equipamento, isso é muito caro, não tem dinheiro, pá. Então, o que dá a polícia comunitária? A polícia faz, então, joga. Então, só para encerrar, eu fiquei, isso aí nos irritou muito na época, né, porque chegou assim, tem a solução aqui, nós temos a solução, tem a polícia comunitária. Aí o pessoal que era do policiamento pensava, mas isso a gente já faz, né? Não está funcionando. Aí quando a gente foi ver, era toda uma outra ideia dentro da polícia, e envolvia a mudança digamos assim, do núcleo do que a gente acha como polícia. Vamos lá. Não foi. Continuando a resposta, mas vou responder a pergunta do Adriano, depois não vou deixar sem resposta, Adriano. Continuando. Não, mas continuando. Veja, o Coronel tem razão, né? Porque isso é uma outra coisa que muito pouca gente sabe, a gente vai estudar, vai a fundo. A questão de Nova York, da tolerância zero, das janelas quebradas, não foi só a polícia comunitária, evidente, foi o aumento efetivo, evidente, como também foi, veja, aquela época se preparou, o Giuliani se preparou, ele investiu quase 4 bilhões em presídios, os Estados Unidos investiu 4 bilhões em presídios, porque ele sabia que ia ter que prender mais gente. E mais, aumentaram as penas da lei naquela época, lá eles não têm uma pena definida, mas aumentaram. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, tu pega, há pouco tempo teve o Mick Parker, num evento aqui na FEVAL, eu fui, ele mostrou os gráficos, eu até trouxe, os gráficos estão ali, eu trouxe um PowerPoint, mas não, até nem liguei, depois eu mostrei. E os gráficos são impressionantes. Por quê? Porque lá tem uma coisa assim, ó. Lá, aqui, o nosso tempo médio de prisão por um assalto é 11 meses. No Rio Grande do Sul, 11 meses o cara fica preso. Quando vai preso hoje? Porque se ele já pegar o CPA-Berna já está indo para a cor brasileira. Lá é 5 anos preso, no mínimo. Lá funciona o sistema de justiça criminal. E não tem. Mas então o que acontece? Aí assim, não, a prisão não funciona? Claro que funciona. Se botar o cara lá, o cara fica. Aí assim, aí lá aumenta as setas do gráfico, são impressionantes. Aumenta a população criminal, prisional, diminui a criminalidade. Cai a criminalidade. Porque os caras estão presos e ficam presos muito tempo. E aqueles que estão presos e ficam presos muito tempo não estão na rua matando, roubando, estuprando. Ponto. Funciona assim. Se for levada a sério, se for trabalhada seriamente. Só parteando aqui rapidamente, como é que se pode dizer que o punitivismo, entre aspas, no Brasil não deu certo, a gente nem testou? Não testou. A nossa realidade, ela é muito engraçada, né? Porque nós vivemos, a expressão não é minha, tá? Por favor, se forem usar, eu gosto muito da expressão, é de um desembargador de São Paulo, nosso amigo, né?
desembargador Edson Brandão, nosso amigo. Brandão, assim, o nosso direito penal no Brasil é um direito penal fake. É um direito penal fake. Né? Porque aí se falava, há uns anos atrás, não me lembro o ano agora, me copo o ano, mas vocês todos sabem tanto quanto eu. Mas um ano atrás falavam, não, que é uma barbaridade, essa traficância, droga, vamos mudar, vamos aumentar as penas, né, do tráfico e tal. Aumentaram. Por um lado, aumentaram. Só que, quando aumentaram a pena do tráfico, botaram o parágrafo 4 do artigo 33 dando o tráfico privilegiado. Isso é direito penal fake. Quer dizer, te dizem que vão aumentar e na realidade estão diminuindo. Porque a maior dificuldade hoje, o Fábio trabalhou na terceira Câmara, é tu fazer com que não dê o privilegiado. O tráfico privilegiado. Porque com o tráfico privilegiado, o cara acaba indo para a rua, no semiaberto, com pena alternativa, traficante com pena alternativa. É o chamado laxismo penal. O que é o laxismo penal? É o mesmo prefixo de laxante. Mas deixa eu só voltar, que ninguém respondeu a pergunta do Adriano. Eu quero mostrar uma coisa para você. Mas antes, só assim, para nós pensamos falar, eu acho que o bate-papo está muito bom. Mas vamos falar. Na verdade, a gente fala muitas vezes, e realmente nós tivemos parâmetros de morte no Brasil que são incríveis, assim, que a gente se apavora só de ver. Graças a Deus, vai melhorar, já deu para ver que não precisa fazer muita coisa, mas traz segurança. Se deu um grito aqui no Brasil assim, bom, agora o troço vai endurecer. O troço arrefeceu. Se botou a polícia na rua, o troço arrefeceu. Se aumentou, o troço arrefeceu. Já diminuiu em torno de 22%. E vai diminuir mais. Porque isso vai se fazer mais. Esperemos. Né? Mas esse mesmo pessoal, sustentado pelas ONGs, eu trouxe também ali da Ford Segurança Pública, que são sustentados pela Ford Foundation, por essas ONGs americanas globalistas, já saíram correndo e já disseram, até trouxe aqui, não lembro, mas o Renato Oliveira, que é um dos caras do Ford Segurança, que faz comentários, não, mas essa diminuição não tem nada a ver com a atuação do Ministério da Justiça e com a atuação das polícias. Não. A violência, daqui a pouquinho eu acho um motivo para vocês expressão, mas o que eu queria dizer é que a gente se apavora, às vezes, quando se vê as mortes no Brasil, né? Mas ninguém parou para fazer como o Fábio fez, para fazer e mostrar a verdadeira morticínio, o verdadeiro extermínio que se faz de policiais no Brasil. Porque sempre fazem essa inversão. Eles pegam ali, morreu, vou chutar o número aqui, tá? 3 mil policiais, 318 policiais. Não, mas no universo de 60 mil mortes no Brasil, isso não é nada. Sim, mas tu está comparando o universo errado. E o Fábio fez o certo. Porque nós temos que, quando destacamos um universo específico, comparar com um universo específico. Que é o que eles fazem quando analisam morte de LGBT, de negros, de mulheres. Analisam dentro do universo específico. Então, quando se analisa o universo específico, nós não vamos analisar por 100 mil habitantes, não. A do policial, a morte em geral, aqueles 63.882 que aconteceram em 2017, nós analisamos no universo geral, vamos dividir ela por 100 mil, por grupo de 100 mil habitantes. E isso nos dava, o trabalho que o Fábio fez foi de 2014, em 2014 dava 29,1 mortes no Brasil por 100 mil habitantes, que é um absurdo. Mais do que muitas guerras, mais do que mataram os grandes grupos terroristas do mundo em 3, 4 anos. É um absurdo. Mas aí tu vai fazer a morte do policial dentro do universo e vai pegar as mortes policiais e comparar por 100 mil policiais. E pasmem, senhores. Em 2014, enquanto a morte de pessoas normais no Brasil era 29,1, a morte de policiais era 59,7 para cada grupo de 100 mil policiais. Praticamente o dobro. Então se fez nesses anos, nos últimos 10, 20 anos, eu estou um extermínio. E ninguém estava dando bola para isso. Porque, assim, claro que importa, tem que importar, mas ninguém estava dando bola para isso, ninguém estava tentando para isso. E o discurso continuava sendo aquele: o bandido é o bonzinho, vítima da sociedade, a polícia é o fascista, né? A violenta, são letais, opressora. Nós temos que, aí que eu digo, nós temos que quebrar essa narrativa. Essa narrativa tem que ser quebrada.
sobre a questão da defensoria. É um absurdo. É um absurdo. Como é que tu vai ter? Primeiro, e aí eu vou falar em meu nome, em nome do Luiz Felipe, aqui. Tá? Primeiro, quando a defensoria diz, não, eu vou fazer assistência da acusação para acusar o policial, ele está dizendo que o promotor não vai acusar. Está dizendo que o promotor é incompetente, porque a ação penal é do promotor, que o agente do Estado está no comando da defensoria. E eles não têm que se meter no nosso trabalho. Eu sou o dono da ação penal. E eu sei quando o policial agiu em legítima defesa do cumprimento de dever legal. Eu fiquei 17 anos no Júri de Porto Alegre e eu denunciei raríssimos casos de policiais aqui, só quando havia aquele excesso que realmente via que era quase um banditismo, quase uma execução, porque de resto eu pedi arquivamento e não veio a defensoria se meter na minha promotoria falar quanto ao meu arquivamento, porque vai levar na lata. Vou responder na lata. Mas essa instituição, não queria falar, não é só nisso que ela está se metendo. Não é só isso que ela está fazendo de absurdo. Isso aqui saiu há poucos dias. Esse ofício aqui, 6 de agosto de 2019. Vocês viram que até aquelas passeatas lá da defesa da educação? Vocês viram? E lá, a Defensoria do Paraná resolveu fazer uma recomendação para a Polícia Militar do Paraná. De como a Polícia Militar do Paraná deveria agir durante a passeata. De controle externo, que é atividade exclusiva do MP. Puro pela Constituição. Pela Constituição. Mas o comandante da Polícia Militar do Paraná fez uma resposta, olha, fantástica. Fantástica. Assim, são 3 laudas, mas ela é fantástica. Ele primeiro começa a dizer, olha, a Polícia Militar do Paraná sempre fez isso, foi assim. Assim, agora então, já que vocês estão falando, então vamos assim, acho que vocês também deviam, participar, dizendo assim, sugerimos, já que estamos recomendando, não tem porque nós estamos recomendando, sugerimos que haja a efetiva participação dos defensores públicos em todos os eventos preparatórios de manifestação e passeata, para organizar, Aí ele segue lá, haja efetiva presença de defensores durante todas as manifestações. Tem preferência com crachá, para que saiba que é o defensor que se possa chamar ele então para fazer a mediação, porque eles tinham que fazer mediação, eles queriam coisa, então tem lá o defensor para fazer a mediação. E assim ele segue. Essa resposta aqui é fantástica, isso aqui merece ir. Se eu sou o coronel, eu pego essa resposta que eu vou ler, até ele passar ela. Eu pego em quadro e boto na parede. Boto na parede num quadro. Fantástica. Porque a defensoria não tem que estar se metendo nisso. Tem que defender os pobres. Isso que ela tem que fazer. E muitas vezes ela não defende os pobres, então está defendendo gente que tem dinheiro que poderia pagar advogado. Não tem que se meter na atribuição do Ministério Público, seja como assistente de acusação, seja querendo recomendar brigado, fazer controle externo da polícia. Não pode fazer isso. E tem que levar o puxão de orelha que tu levou desse comandante da Polícia Militar do Paraná, que eu queria, quando eu li essa resposta dele, eu queria aplaudir, eu queria dar a vida do cara para aplaudir ele de pé. Então já puxamos até aqui um aplauso para esse comandante. Leia o nome dele aí, Leonel. Valmor Anderson Pereira. O nosso voto de louvor fique registrado em ata. Ou pelo menos em vídeo. Já que nós falamos de alguns assuntos aqui, que foram puxados, uma coisa vai puxando outra, teve um vídeo famoso que circula para a internet toda hora, cada vez dizem que é uma coisa, dizem que é uma promotora, uma procuradora da República, uma juíza, eu soube que era líder da juventude no governo, não sei o quê, ninguém sabe direito quem ela é, até melhor não saber certas coisas, sabe? Melhor não saber. E ela vira para um coronel da PM, quase que bota o dedo na cara dele, que está na mesa junto com ela do evento, e diz: coronel, o senhor sabe que os policiais só podem atirar se forem alvejados. E isso me causa uma série de perguntas, O policial, depois de alvejado, vai atirar. Tomara que tenha lá no braço, tenha atire com o outro. É por isso que a gente treina a mão forte e mão fraca no tiro prático, deve ser para isso. Para ser alvejado primeiro, vai atirar. Vamos lá. Então, e dentro da história do Bisol, também que foi citada aqui, a minha pergunta é a seguinte, já que só atira em último do último dos casos, eu acho que deve ser o último do último dos suspiros, Deve ser extrema-unção atirando. Então, o policial, ele tem direito à legítima defesa própria? E outra coisa, às vezes falam muito isso daí também, Ele não pode agir contra criminoso
quando ele não está de serviço e vê um crime. E uma coisa também, esse tipo de questionamento não gera um tergiversar, um titubear, um temor de agir, de sacar uma arma, de atirar, e às vezes isso não gera a morte do policial porque vacilou pensando nas consequências. E isso também, junto com aquilo que foi colocado no vídeo aqui, não acaba levando a muitos suicídios de policiais. Então a bola para os senhores novamente. Bom, isso por muito tempo foi uma verdade. Eu vejo que isso está mudando muito. Por muito tempo a gente passou com medo de trabalhar, o policial na rua com medo, né? Uma formação também do próprio policial em cima desses princípios, né? Nós tivemos aqui, foi no ano passado, um soldado nosso que foi reagir, estava no ônibus aqui na Veríssimo, foi reagir a um assalto, e eram 2 ou 3 assaltantes, e ele seguiu lá o método, né? Polícia, ele fez polícia, o cara deu um tiro nele, e ele ficou hoje ele é paralítico, está no interior ali, e depois de atirarem eles fugiram. Me permito fazer apenas uma observação, as devidas desculpas. Essa recomendação, na época, que foi dada pela Secretaria de Segurança, pelo então secretário Visol, ela foi uma observação mentirosa, porque, na realidade, aquela pessoa, aquele técnico de polícia, que é o holandês César Roger, não sei se é exatamente essa pronúncia, ele nunca disse que antes o policial deve fazer isso. Dizer que a polícia que tem arma, que se acontecer isso, ele vai tirar. O César Roger ele diz que o policial deve dizer isso quando não for possível. Apenas quando for possível. Quando não for possível, o policial deve fazer. Isso diz o César Roger. E esse César Roger foi citado pelo Visol. Mas isso é normal da esquerda, né? Desvirtua. Desculpa, foi só uma observação. Eu conheci o Visol, ele era mestre em fazer isso. Era mestre de ritual, eu conheci pessoalmente. Infelizmente, todos reconheceram. O fato é também que esse medo, né, que o policial tinha, eu digo tinha, porque isso é uma coisa que nós estamos trabalhando muito, eu trabalho isso muito no CPC. Tá? Nós temos que acabar com isso. A nossa missão constitucional e as leis nos amparam a tomar as providências que têm que ser tomadas. Tá? Eu, ano passado, eu tive uma experiência que foi ao mesmo tempo boa, ótima, né, para a comunidade, e eu testei justamente essa questão, né, e que foi lá o viaduto Otávio Rocha, né, eu era comandante do NOM, e quando eu cheguei eu tinha esse viaduto na minha mente, porque estava uma cracolândia, embaixo do viaduto se tornou ali uma cracolândia, as pessoas vendendo droga, usando droga embaixo de tendas e se dizendo morador de rua. A prefeitura não conseguia fazer nada, a brigada, por medo, não fazia nada, medo de tudo que pudesse vir a acontecer. E ao mesmo tempo eu olhava os meus dados e via homicidas, 5 homicídios na rua, estavam soltos lá. E eu pensei assim, bom, eu vou tomar uma providência aqui, eu não aguento mais, eu sou um cara de Porto Alegre, gosto de andar no centro de Porto Alegre. E uma vez eu passei ali, fiquei apavorado, quase fui assaltado, os caras com faca. E nós iniciamos uma operação ali que durou mais ou menos um mês, né, com policiamento fixo, né, e isso fez com que todos aqueles usuários de droga que estavam ali saíssem em dado momento dali, né, desse uma volta enquanto o policiamento estava ali. Só que nessa volta eu chamei o DMLU, o meu pelotão de choque, e fizemos a limpeza do viaduto. Isso quando eu fui. Quando eu voltei, o viaduto estava limpo. Quando eu olhei o viaduto, eu disse, está muito limpo isso aqui. Bom, não durou 6 horas, eu já estava embaixo do mau tempo. Né? E assim fiquei por quase 10 dias. E quando a coisa parecia que estava acalmando, o jornalista Cláudio Brito veio um dia de manhã, né, para não meio que entendeu? E
pau de novo na brigada, porque nós tínhamos sumido com moradores de rua, papapá. Tá? E ali eu tive uma grande ajuda do Coronel Mendes, né? Porque às vezes a gente, quando está no meio de uma confusão como essa, né? Às vezes a gente não consegue ter um olhar, né? Ou ter um olhar mais objetivo, né? E o Coronel Mendes me chamou lá, e aí vem o grande valor que a brigada conduz e leva, né? Que é esse apoio de quem já passou por isso, de chamar o mais novo lá, a gente sempre é mais novo, sempre mais velho que alguém mais novo, e me deu uma dica de ouro, né? E essa dica de ouro foi justamente procurar a comunidade, procurar as pessoas importantes da comunidade para nos apoiar naquele momento ali. E, inclusive, o Coronel Bondan foi lá no quartel, ficou comigo, né? Veio já da reserva, o Coronel Bondan, e a partir dali nós fizemos contato com pessoas realmente importantes, o presidente do Cindy Lojas, o presidente do CDL, né? O presidente do Cindy Lojas, o Dr. Paulo Cruz, por exemplo, ligou para todos os órgãos de imprensa, dizendo que o Cindy Lojas, assim como o CDL também, com o seu Alcides de Luz, apoiava a ação da brigada contra aquilo ali, porque aquilo ali se tornou uma cracolândia, aquilo não era morador de rua, ali nós tínhamos até o doutor Zuska, ele tem um post dele, tem um post dele que ele... Não, mas nesse post ele disse que quando ele passou ali, ele viu ali o que ele parecia ser o semiaberto do presídio, porque ele conhece o presídio. E quando ele passou ali, ele disse que é o semiaberto do presídio, porque pela característica de tenda. E o fato é que depois dessa intervenção, a RBS, a grande mídia, nunca mais falou sobre o viaduto Otávio Rocha. E a partir dali, né, nós limpamos o resto do centro. E a partir dali, não havia mais tendas e usuário de droga livre pelo centro de Porto Alegre. Tá? Então, e ali eu vi o seguinte: nós não precisamos ter medo quando nós estamos agindo com a lei. Nós não precisamos ficar com medo. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito no CPC. Né? Nós não precisamos ficar com medo quando nós estamos atuando dentro da lei. Então, quando aconteceu agora no início do ano do carnaval ali na Cidade Baixa, né? Onde aquela mesma horda que tinha matado três amigos ali na João Alfredo no início do ano, tomou conta da República, né? E faziam necessidades na rua, subiam nas casas das pessoas, um som funk a toda altura, né? As pessoas todas reclamando. Eu não tive dúvida de dar ordem lá para o comandante do nono, e os comandantes estavam chegando ainda, estavam desacostumados ainda. Eu disse, olha, quero dizer, mas vou dizer o normal, linha, pau e bomba, ou seja, controle de distúrbio civil, tirar aquele pessoal ali através de gás, manda correr, porque o crime está acontecendo ali, nós estamos ali fazendo policiamento, os caras estão na nossa frente. Né? Então demorou um pouco os comandantes sentirem, e isso aí vem a importância do oficial, a importância do comandante, no sentido de dar condições para a sua tropa trabalhar na rua. E isso vem da gente ter que tomar decisões. Então, essa decisão ali, tanto que hoje já é uma prática não, quer dizer, não tem mais avenidas, ruas trancadas na Cidade Baixa, porque todo mundo bebendo, não tem. Só, por favor, não pode fechar a rua. Uma cruz na terceira, choque, né? Água ali, pá, o pessoal fica bravo. Não temos, de todos essas atuações, não houve nenhum ferido, civil ferido, porque a gente usa, né, toda uma técnica ali de dispersão, mas a lei tem que ser cumprida. Eu acho que esse é o grande, chega a ser óbvio, mas não acontecia. A lei tem que ser cumprida, a ordem tem que ser mantida. Então eu acho que é a diferença de ontem, né, do ontem recente, para hoje.
Só para não ficar em dívida com vocês, depois se eu falar alguma coisa que eu disser que eu vou mostrar e eu não quiser, você me cobre, por favor, tá? Mas eu não gosto de ficar em dívida. O senhor aquele que é do Fórum de Segurança Brasileira, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que eu já disse o nome, não vou repetir, porque não se fica repetindo esse nome. O que ele disse? Ele disse assim, ó, o advento da tecnologia, que é sem dúvida nenhuma muito celebrado pelo governo estadual, é importante, estava falando de um governo que tinha diminuído, esse aqui estava falando do governo do Acre, se não me engano, ou de Amazonas. Mas não pode virar panaceia, a grande solução mágica e miraculosa para a questão da violência. Por quê? As raízes da violência são sociais. A violência é o retorno da segregação. Então, aí, o que a gente diga para um sujeito desse? E esses são os caras que fazem o estudo das nossas estatísticas sobre o crime no Brasil. Que a gente tem que olhar com lupa sempre, porque vão estar sempre querendo distorcer. Fala, Breno. Nós somos nós mesmos. E principalmente nós policiais, que deixamos essas pessoas falando sozinhos. Nós tínhamos que escrever também. Claro, mas isso é uma verdade que nós custamos a nos dar conta, meu coronel. A gente começou, né, a escrever há algum tempo, o Fábio, depois tivemos vários outros colegas, o Jardim, o PS, eu tenho escrito alguns artigos, o Adriano. Hoje está todo mundo botando no papel e tentando mudar essa narrativa. Nós precisamos escrever. Que fala o doutor Fábio, né? Que no sair das faculdades, dos meios acadêmicos também, sim, temos feito isso. Eu sou um que estava, eu sou um que assim, ó, tinha parado de fazer palestras lá por 2003, 2004, não tinha, antes fazia pelo Brasil todo, voltei a fazer agora, tenho feito Rio Grande, Brasil, saí a fazer palestra de novo. Não, nós temos que, não podemos nos entregar para os homens, para dizer aqui no Brasil. Mas aí, sobre a pergunta do Adriano, que nós respondemos ainda, eu tinha até feito aqui, Adriano, uma anotação assim, ó. Eu tinha escrito para falar para você assim, ó, parece inevitável, mas toda vez que o policial é envolvido num tiroteio, independentemente das circunstâncias dos fatos, você ouve alguém dizer, normalmente na mídia, uma dessas coisas vocês vão ouvir dizer: por que não atiro nas pernas? Por que não uso aquela arma de choque? Policial é pago para enfrentar o perigo. Essa então é uma atrocidade cruel. A polícia nunca deve atirar numa pessoa desarmada. Por que precisa atirar tantas vezes? E o confronto, sempre quem faz o confronto é um policial. Não é o bandido nunca. Os bandidos são pobrezinhos, vítimas da sociedade, né? Eu trouxe aqui, ó, pobrezinhos, vítimas da sociedade. Olha esse aqui, ó. Traficantes no Rio, na localidade de Braspina, deram o corpo de 8 jovens a porcos em Braspina. Porco selvagem que come até os ossos. Essa outra nossa aqui, próxima, dos Bala na Cara, cemitério clandestino em Porto Alegre com mais de 100 corpos. Eu já sabia disso aqui, eu sei que isso aqui há mais ou menos um ano, eu não podia falar nas minhas palestras, porque 2 promotoras nossas do Júri de Porto Alegre estavam sob ameaça e estavam sob vigilância policial mais de 2 anos por causa dessa delação premiada aqui, que se descobriu esse cemitério clandestino. Esses são os cidadãos bonzinhos, né? Que a polícia que cria confronto com eles. Teve aquele especialista até que falou que os bandidos só usam fuzis por causa da polícia. Sim. Entendeu um pouco. Esse daí já é do Rio Grande do Sul, né? Essa do Rio de Janeiro. A defesa do povo. A defesa do povo. Comércio. Comércio. Você não falar na mira, né? Lembra daquela teoria da chacina que foi colocada na época do Brizola no Rio? Que a polícia não ir à favela porque ia ocorrer uma chacina. E hoje falam disso de novo, colocando as balas perdidas na culpa. Sempre na conta da polícia. Sempre na conta da polícia. Os bandidos não atiram. Mas eles estão em bloqueio. O coronel falou aqui de uma coisa que eu quero falar para vocês, até porque eu tinha feito uma anotação aqui também, o coronel falou assim, pô, a gente não vê leitura, escritos conservadores. Tem alguns publicados aqui no Brasil e um no americano que fala exatamente disso, do Thomas Sowell, tá? Se chama Os Intelectuais da Sociedade. Tá? E ele nesse livro diz assim, ó, muitos membros da inteligência, ele fala muito da inteligência dos especialistas, eu brinco sempre, boto entre aspas, de vez dele, boto I, porque normalmente são especialistas que não sabem nada, e ele fala aqui, ó, muitos membros da inteligência expressam não apenas surpresa, como também indignação e revolta
com o alto número de tiros disparados pela polícia nos confrontos com os criminosos. Todavia, esses intelectuais, em sua maioria, nunca usaram uma arma na vida e muito menos enfrentaram situações de perigo desse tipo, dos quais a diferença entre morrer e viver depende de decisões tomadas num átimo de segundo. Thomas Sowell, os intelectuais da sociedade, esse tem em português, maravilhoso. O Thomas Sowell, não à toa, ele foi fuzileiro naval e foi instrutor de tiro como fuzileiro naval. Ele diz assim, eu conheço isso. Sei que se erra no calor do confronto, no estresse, tu erra, e aí dá um dado no estudo da polícia do Brasil de quantos tiros são errados, né? E quantas vezes se erra um tiro no calor do combate. Aí o cara às vezes, como naquelas perguntas que eu tinha feito, deixa eu responder as minhas perguntas retóricas, aqui, uma, né? Aí, por que não atiram na perna? Mas o que é isso? Porque vocês, todos vocês aqui já, o Adriano é instrutor de tiro, ninguém melhor que ele sabe, assim, ó. Primeiro, né? A gente ensina quando a gente tem que mirar na caixa, que é o lugar maior, mais fácil de tu parar o sujeito, porque tu não quer matar o sujeito, tu quer parar o sujeito. Isso é que a nossa mídia não consegue entender. Tu quer parar o sujeito que está sendo agressivo, seja porque, né? Tá? Seja porque ele está drogado, ou seja porque está praticando um crime e foi apanhado, ele está tentando te agredir, tu quer parar ele, tu não quer matar, tu quer parar. Aí tu veja, mirar na perna. Né? Por que não tira na perna? Ou no braço? Vai mirar para o sujeito, para te acertar o sujeito na perna e fazer para tem que atingir o osso. Para quebrar o osso dele, porque senão não vai parar, o sujeito vai vir para cima de ti, igual. Né? Aí diz assim, por que não usa aquela arma de choque? Só que eles não sabem que a arma de choque tem um disparo só, e que é a curta distância, que não pode ser a longa distância, e que muitas vezes não para o sujeito. E uma outra coisa que eu não falo, se o cara está com uma arma na mão e toma um tiro de arma de choque, o dedo faz isso. Puxa. Se for numa metralhadora... Eu me permito fazer uma observação, quem sabe até uma provocação. Estamos aqui para isso, bater papo. Eu tenho um livro em casa há muito tempo, de um autor francês, que é policial, e uma coisa interessante que ele diz que a polícia é uma instituição, um organismo pouco conhecido, que precisa ser efetivamente conhecido. E aqui toda a razão, o Coronel Mendes, aqui quando fala que nós próprios somos culpados disso, porque nós não fazemos questão de fazer que a polícia seja mais conhecida. Então as pessoas que acabam falando sobre a polícia são exatamente aquelas pessoas que não conhecem a polícia e se arrogam a condição de grandes conhecedores da polícia. E aí atribuem a violência à polícia, inclusive com algumas observações, até brincadeiras, e aqui eu me permito a provocação, no início dos trabalhos aqui, quando de brincadeira, nosso mediador referiu o coronel Mota, dizendo, cuidado que ele está armado. Quando na realidade essa brincadeira às vezes se torna um objeto de difusão exatamente para caracterizar a polícia, não precisa se defender. Para caracterizar a polícia como órgão agressor, quando na realidade a polícia é o órgão que defende. E a arma do policial não é um instrumento de agressão, é um instrumento de defesa, é um instrumento para defesa dele e da sociedade. Essa visão que nós temos que ter da polícia. Na verdade, sobre isso, eu queria falar até em algum momento, justamente. Não, eu queria que alguém tivesse percebido isso e falasse. Pelo seguinte, eu fui capitão do Exército e eu, como promotor, lá no meu terceiro ano de promotor, tinha um capitão que veio a uma audiência e aí se questionou, alguma testemunha falou, não, ele chega, por que você franqueou a entrada? Não, ele chegou na minha casa armado, eu me senti ameaçado e entrei. Aí logo depois fui ouvir desse capitão, estava lá para esperar, e aí eu percebi que o capitão estava era como chefe de viatura, e todo chefe de viatura usa pistola. Então quando ele bateu na porta da mulher, ele mal se tocava que estava armado, né? Você já pega o hábito de estar ali armado só porque é previsto.
E aí a pessoa vem com essa história de que está ameaçada, que está armado. É a mesma coisa que eu falei, para mim a maior prova da maravilha que é o tiro, que é o tiro do esportivo, o IPSC, por exemplo, foi o dia que eu fui numa prova de tiro e um dos atiradores de alta performance estava brigando com o árbitro. Eles quase saíram na mão. Árbitro e ele estavam de pistola no coldre, vários carregadores cheios de munição, e eles quase saíram na mão e nem viraram a mão para a pistola, com no mínimo gesto de que iam usá-la. Quer dizer, os policiais andam todos armados pela rua, quase todo o tempo, porque eles correm risco, e você não fica vendo em situações do dia a dia o policial usar a arma. Isso é a maior prova de que o policial e a arma são uma simbiose boa para a sociedade. Eu gostaria só de fazer uma provocação também. Nós estamos comentando, especialmente o Coronel Moro e vários atores desse mundo, e nós não estamos falando na justiça. Eu tenho citado já agora, recente, essas audiências de custódia, uma juíza aqui em Porto Alegre, 3 policiais militares, uma guarnição da brigada enfrentou bandidos armados com fuzis, 4,5 toneladas, estamos falando de suicídio e morte, 4,5 toneladas de droga. Vai viciar centenas de jovens das escolas, famílias, pais, mães, famílias destruídas, destroçadas. E uma juíza, num canetaço, essa esquerdização, a ideologização da justiça brasileira, soltou os bandidos, os heróis saíram como bandidos, e os bandidos transformaram em heróis. E aí a imprensa e boa parte da sociedade, inclusive pessoas de outros poderes, não, Ministério Público recorreu. E daí, cara pálida? Cadê os presos? Recorreu, pediu, cadê? Então somos até hoje cometendo crime. Então o que a justiça está fazendo nisso aí? O soldado se sente desacreditado, se sente, não adianta eu ter o respaldo da minha organização e não ter um sistema de justiça no Brasil, ou ter uma coisa falida. E só enxuga o gelo, E já que falaram nisso, vou fazer uma pergunta. Só falar que já falei audiência de custódia, eu tinha anotado aqui mais no final, mas vamos adiantar. Embora essa palavra que eu vou usar seja um neologismo mais no estilo que a esquerda gosta de usar, eu não gosto muito de usar a linguagem que eles impõem, mas quando é para usar contra eles, a gente usa, né? Então eu queria que se discutisse aqui também, terminando de falar a legítima defesa, sobre a existência de hoje de uma policiofobia na imprensa e em vários setores da academia, principalmente. O que se pode fazer quanto a isso culturalmente na legislação? E quando eu falo da legislação, inclusive com relação à audiência de custódia, que aliás não é legislação. Bom, vamos continuar só para... Vamos ver, nós estávamos falando aquilo... E aí, emenda. Vamos emendando. Depois até que esse assunto me toca um pouco mais a mim que o Coronel. Mas na realidade, aquelas perguntas são perguntas de quem não sabe. Perguntas, como diz o Soil, de quem nunca pegou uma arma ou de quem nunca enfrentou uma situação de crime. Porque não pode entrar no sujeito desarmado. Mas eu sei se o cara não é, de repente, um lutador. E se o cara não vai chegar e não vai me desarmar, não vai pegar minha arma e não vai me matar com a minha arma. E o cara está vindo em minha direção, está me agredindo. Aí assim, por que precisa tirar tantas vezes? Bom, isso só eu já respondeu para nós, né? Por que precisa tirar tantas vezes? Porque não vai, o policial dá um tiro, vou parar, ver se esse cara continua reagindo, para depois, se eu vir que ele não reage, aí eu vou dar outro. Nesse segundo, o cara te deu um tiro e te matou. Então, quando tu entra no confronto, tem que atirar. Tem que atirar. A gente eu não disse isso, mas aqui até quem disse foi o Flávio Morris, quando estava se referindo àquele incidente do sniper na ponte de Niterói do Rio, e ele fez uma reportagem, o Flávio Morris, ele diz assim, precisamos matar mais bandidos. Não vou dizer isso, eu estou citando a mensagem dele, eu concordo com ele integralmente. Se num confronto tem um chefe desse jeito, morreu o policial, morreu bandido, que morreu bandido. Toda a vida. Eu não tenho dúvida em dizer isso para vocês. É o que eu penso. Sobre, então, agora o que o Adriano nos provoca aqui, que é a questão de uma confusão que se faz. Ou a questão de como se recuperar isso,
na academia, acho que nós temos que ir para a rua, ir para fazer palestra, escrever e mudar essa narrativa. E começar a dar os nomes aos bois e desmistificar os nomes que são, na realidade, são narrativas de esquerda, como essa que se faz no Brasil e que começou, dos começos dela foi aqui no Rio Grande do Sul, quando na Escola da Júris, em 1986, começaram a fazer um movimento chamado de Direito Alternativo. Eu tinha entrado como promotor, trabalhei em Rosário do Sul com um juiz que era desse movimento, me convidou para participar, e eu, na hora, eu falei, me explica, ele disse, não, vocês estão bom, vocês enlouqueceram, vocês querem o mal do Brasil. Me perdoe, não vou dizer o nome dele. Mas isso, vejo, isso é uma narrativa que se fala aqui no Brasil, porque garantismo é, na realidade, uma filosofia daquele italiano, que a gente não deve mencionar o nome, não deve ser nomeado, daquele italiano não deve ser nomeado, e que se confundiu no Brasil. Porque uma coisa é tu ser garantista, tu defender esta teoria desse italiano que não deve ser nomeado, outra coisa é tu ser aquilo que Amilcar, o Felipe, o Fábio, todos nós juramos ser. Quando nós entramos como promotor de justiça, nós juramos, fizemos um compromisso e nós vamos cumprir a Constituição e cumprir as leis. E nós vamos ser garantes da Constituição e das leis. E nós, como garantes da Constituição e da lei, garantimos os direitos que a Constituição e as leis prevêem para os réus. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é o laxismo penal. Que o velho desembargador Volney, lá do Rio, que escreveu aquele livro maravilhoso, Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, foi relançado agora, recomendo a todos que leiam. O Volney já dizia isso. Outra coisa é o laxismo, é eu sair inventando direitos que não existem, em nome, eu sou garantista. Não, garantismo é uma teoria de esquerda desse italiano que não deve ser nomeado, que ele criou, e que o Brasil se trouxe, eu sou garantista. Uma coisa é ser garantista, defender essa teoria e aplicar essa teoria que cria o laxismo penal. Outra coisa é não ser garante da Constituição e das leis, garantir o que a lei e a Constituição prevê. Então, isso são coisas diferentes. E isso nós temos que acabar, sim. E acho que uma das formas de se acabar é a gente expondo, trazendo a público, dizer, a imprensa, a comunidade tem que se dar conta, tem que saber dessas coisas. Como é que tu solta o sujeito que estava com 480 quilos, 4 mil. Sim, 4 toneladas de droga. Como eu dou um exemplo nas minhas palestras, a terceira campo, a largou em Pelotas, menina que estava com 5 quilos de droga e 2 fuzis. Largou. Não representa perigo à comunidade. Como não representa perigo à comunidade? Está com 2 fuzis no apartamento dela. Mas isso, nós temos que começar a denunciar, nós temos que começar a mostrar os pontos deles. Eles ficam. Mas eu digo para vocês, eu admiro por uma coisa, uns poucos que se presta e vai fazer debate é o Diógenes e apanha. Já vi mais de uma vez ele apanhar, mas ele vai. Ele tem coragem de ir para o debate, vai lá e sustenta as ideias dele. Que a gente dá pau e mostra que é um absurdo, que ele está errado e que essas ideias é um escárnio com a população brasileira e que essas ideias é uma ruína. É um caos para a sociedade, para a população, para o judiciário e para o Ministério Público. É um caos. A aplicação do garantismo ao direito e que isso gera um laxismo, nós ficar inventando coisas que não existem. Como se tratar esse excesso permissivo de interpretações, às vezes absolutamente contrários ao que a lei diz, a ponto de se jogar a lei no lixo e se valer dessas interpretações. Como conciliar esse... A gente gostaria de responder isso, mas tem uma recomendação que a gente tem que seguir. Não pode falar. Só complementar aqui o dele sobre o garantido aqui, ó. Então, o garantido voltado para garantir o direito do réu, mas o direito do policial, o direito da vítima e o direito de todos. Esquecido. Na realidade, todo operador do direito tem que ser um garantista. Tem que ser um garantista, claro. Mas direito de todos. A lei. A lei garantista da Constituição da lei. É um inventor.
que a gente tem hoje é uma invenção. É uma coisa que eu digo, uma coisa é tu ser garante da condição do outro cidadania, outra coisa é tu fazer ativismo judicial. Uma coisa é bem exatamente diferente. observar as garantias individuais não é a mesma coisa que A garantir. gente luta pela aplicação efetiva Essa da é a lei confusão que faz. e uma aplicação mais objetiva. Porque hoje a grande confusão é que cada um tem uma interpretação diferente e falta segurança. Sim. Porque eu sempre vou achar uma jurisprudência que favorece qualquer tese. Qualquer tese. Bem ou mal, o que o STJ e o STF querem fazer hoje é criar uma... eu não sei teu nome. Não precisa muito longe. Eu começo a te falar das decisões da terceira Câmara, que se tu não sei, tu vai te cair, tu vai perder a barba, vai começar a cair. Pode ouvir. Porque tem coisas da terceira Câmara assim que são de arrancar os cabelos. Vão cair os puteados, bom. Como diz aqui no Sul, já aprendi essa. Né? Deixa eu fazer as provocações finais que já estão me provocando para encerrar. Mas 1h30 termina às 5. Mas quem mandou? Quem mandou me trazer, né? Aqui o coronel vai fazer. Vou fazer as provocações finais unindo alguns questionamentos. Porque tem o inteligência, mas tem o café também. Deixa eu só dizer uma coisa pro André, que ele falou de um vídeo, mas eu inclusive trazia dois. No pendrive, trazia dois. Aquele vídeo, eu gostaria muito de saber, senhora, porque eu gostaria muito de usar aquele vídeo das palestras. E engraçado, naquela mesa, eu já pesquisei, eu tenho o vídeo, eu já pesquisei, eu fui lá, porque naquela palestra, na mesa, olha que está na mesa, está escrito ali AGU e MPF. Eu queria saber, eu queria usar nas palestras. Então, agora vou fazer a provocação final, ou quase. Normalmente a gente promete que está terminando para poder se alongar um pouco mais. Então, olha só. Por que os especialistas, eu já sugiro que nós paremos de usar esse termo, para a gente, em vez de falar o nome do italiano, a gente diz aquele italiano que não deve ser nomeado, Voldemort do direito penal. Né? Eu uso especialistas com isso. Se o cara for bom mesmo num assunto, expert. Não fale mais de especialista, porque hoje é demérito. Eu, por exemplo, fiz especialização em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar. Eu boto lá, eu mudei meu currículo, como especialização, eu não boto especialista, tenho vergonha. Então, por que os especialistas não dão importância a notícias como a do Extra de 9 de setembro, lá do Rio de Janeiro? Número de PMs mortos no Rio cai e estatística caminha para ser a melhor em 25 anos. Isso daí, junto com a jornalista Eliane Cantanhete, demonstrou revolta por não morrer nenhum PM em um confronto com bandidos. Né? E, finalmente, esse fato que dói bastante de participar de uma instituição em que alguns fazem isso. Alguns promotores e juízes fofamente acham que quando bandidos em fuga atiram contra policial, não é tentativa de homicídio. Quer dizer... Ele não mira. Tem várias teses, né? Assim, e aí a pergunta que eu faço agora em inglês é Police Lives Matter? E, diante dessas três provocações, o debate final, vamos botar aí uns 3 minutos para cada um para finalizar. Essa questão dos especialistas me parece muitas vezes que a verdade ela não interessa. Interessa é impor uma narrativa, uma ideologia. Né? Não interessa a verdade. E onde a gente vê isso muito claro é quando se fala em drogas, em tráfico, em liberação das drogas. Quando a gente, esses dias até eu fui num debate com secretários de segurança, ex-secretários do nosso atual secretário, e um dos secretários, ex-secretários, na palavra final ele diz que as drogas têm que ser liberadas, porque nós perdemos a guerra contra as drogas. Então são frases de efeito que todos falam a mesma coisa. Nós perdemos a guerra contra as drogas. Quando se anda nesse assunto, e hoje se fala em violência, a gente está falando de droga. E consumo de droga, que durante muitos anos também nunca foi combatido ou prevenido. Talvez um dos poucos programas de prevenção às drogas hoje, forte no Brasil, chama o OED e a da Brigada e das polícias militares, de prevenção primária. Então, essa questão das drogas, esses especialistas falam em liberação.
Só que nenhum traz dados, traz informações realmente válidas, né? São sempre informações vagas e inverdades. Quando o solo, nós perdemos a guerra contra as drogas. E aí quando a gente vai olhar lá o trabalho de pesquisa sobre drogas, né, que são raros também no Brasil, mas vamos lá para o Sebrig, lá em 2013, eu acho, né? É uma parcela mínima da sociedade brasileira usa drogas ilícitas. Então é a mesma coisa que o Inter está tocando 5-1 no Atlético Paranaense agora, se tudo der certo, quarta-feira, e a gente dizer que a guerra, não, vamos entregar o jogo porque nós já perdemos, mas nós estamos tocando 5-1 neles. Permite, Mauro, vou dar um comentário aqui. Você lembra agora que outros dias houve um assassinato num hotel? Por que houve assassinato no hotel? Para ter dinheiro para comprar drogas. Então, finalizando, eu vejo que essa questão de especialista tem muita mentira, sem dados realmente confiáveis, e aquilo que o Coronel Mendes falou, nós que trabalhamos a vida inteira na segurança pública, ouvimos as inverdades e não estudamos essas inverdades. Nós vamos lá, olha, perdemos a guerra contra as drogas, vamos ver se é uma verdade. Né? Ninguém mandou trazer ele que gosta de falar. A próxima vez pega, escolhe para mim fazer coisa. Ah, alguém que não pode. 5 e 5, nós dissemos era 3 e 5. A provocação que o Adriano fez, na realidade, realmente está hoje, assim como tem aquela demonstração, né, de que no Brasil todo diminuiu mais ou menos em todos os índices de criminalidade, em torno de 22%, e os nossos especialistas dizem que não é por causa da mudança da visão na segurança pública. E a par disso também se viu que no Rio de Janeiro, em muitos anos, desde 94, que é quando começou a ser medido esse índice de mortes policiais, caiu esse último ano e que, inclusive, tende a ser menor em 25 anos. Né? Isso, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, meu coronel, eu não tenho dúvida nenhuma, é a mudança de política de segurança pública, que fez com que o agente na rua perdesse o medo de atuar. Eu tenho no Rio um governador que está dizendo assim, tu pode atirar e eu vou lá comemorar contigo. Isso incentiva o cara a perder o medo. Mas os especialistas, não tem nada a ver, né, com coisa. Aí assim, tu vê que nesse mesmo período no Rio foram apreendidas 382 fuzis, nunca tinha aprendido tanto. Aprenderam 600 toneladas de droga nesse período no Brasil. Nunca se aprendeu. O fuzil pode ser confundido com guarda-chuva. Guarda-chuva? Então, assim, então, efetivamente, essa questão dos especialistas é complicada. E nós temos que quebrar essa narrativa.